Eu sou o Tenente Procópio, do 4º Batalhão de Bombeiros Militares, Juiz de Fora, e hoje eu vou passar para vocês uma pequena apresentação sobre acidentes domésticos. Essa apresentação ela tem esse roteiro básico. Primeiro a gente vai definir o que são acidentes domésticos, mostrar algumas estatísticas, né? Principalmente a respeito das duas faixas etárias que mais são atingidas por esse tipo de evento. Depois nós vamos mostrar, identificar os riscos desses acidentes em cada parte da casa, né? Do ambiente doméstico da pessoa. O nosso terceiro ponto vai ser demonstrar o que você pode fazer na sua casa caso aconteça um acidente doméstico, o que você pode fazer para prestar o primeiro atendimento até que as equipes de socorro cheguem. E o nosso quarto ponto são as fontes bibliográficas utilizadas para montar essa apresentação. Bom, primeiramente a gente tem que definir o que são acidentes domésticos. Quando a gente fala nesse assunto, todo mundo pensa que são acidentes que ocorrem dentro de casa. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, define-se acidente doméstico como aquele que ocorre no local onde habitamos e em seu entorno. Então, não só dentro de casa que acontecem acidentes domésticos, mas também no quintal, nas garagens, nos anexos das residências. Agora eu trouxe algumas estatísticas que vão ajudar a gente a ter um entendimento maior dos riscos que esses acidentes trazem para as faixas etárias de maior idade e menor idade. De acordo com o Ministério da Saúde, os acidentes domésticos são as principais causas de morte, a principal causa de morte infantil até os 14 anos. A cada ano, 3.600 crianças morrem em decorrência de acidentes domésticos e 111 mil, em média, são internadas nos hospitais. Referente aos idosos, a Unimed ela diz que 1/3 da população acima de 75 anos tende a sofrer uma queda no seu ambiente, na sua casa, né? No seu lar. E essa projeção ela piora com o aumentar da idade do idoso. Então, quanto mais velha a pessoa maior a tendência de ela sofrer uma queda dentro do seu lar. E, consequentemente, mais dificultosa fica a recuperação do idoso, porque as proteínas ósseas, as enzimas já não agem com tanta velocidade, tanto vigor, então sua recuperação torna-se mais difícil. E agora é uma parte boa, que alguns estudos eles mostram que 90% dos acidentes que ocorrem dentro de casa, eles podem ser evitados, eles podem ser prevenidos. Então, se nós tivermos uma atenção maior dentro de casa, redobrarmos a orientação aos idosos, às crianças, a gente tem uma grande chance de evitar que esses eventos aconteçam dentro da nossa casa. Bom, nessa segunda parte, nós vamos identificar alguns dos riscos que estão presentes em cada cômodo da casa. E dessa maneira a gente vai explicar também como que a gente pode fazer para evitar, para minimizar a chance de um evento adverso acontecer. O primeiro cômodo que a gente vai comentar é a cozinha. A cozinha ela tem diversos fatores de risco potencial. Então, quando você estiver cozinhando, lembre-se de deixar o cabo da panela voltado para a parte de trás do fogão, nunca na parte da frente. E de preferência usar as bocas de trás do fogão, para que dessa forma você evite que alguma criança, algum idoso se apoie no cabo e acabe derramando o conteúdo quente em cima da pessoa. Outros riscos que a gente tem na cozinha são os objetos cortantes, como faca, garfos, materiais perfurantes. Então nunca deixe eles fora das gavetas, ao alcance das crianças. Temos objetos coloridos que principalmente as crianças podem confundir com balas, doces. Por exemplo, temos os detergentes, os sabões com cores rosas, amarelos, o que pode fazer com que a criança confunda eles com alimento, com algum doce,
acaba ingerindo e com certeza ela vai sofrer um grande agravo por causa disso. E também temos que tomar cuidado com o fogo, o gás, né? Não esquecemos as panelas no fogão quando estivermos cozinhando, porque aquilo vai dar uma fumaça, vai contaminar o ambiente e pode causar uma intoxicação nas outras pessoas. A sala, ela também é um ambiente que tem diversos riscos escondidos. A gente vê um ambiente harmônico, mas quando a gente para analisar, a gente vê que algumas coisas a gente deve fazer. A primeira delas é a janela. Todas as janelas nós devemos proteger com grades e rede de proteção, para evitar que as crianças, principalmente naquela fase mais jovem, em que elas estão escalando, descobrindo como anda, né, como engatinha, evitar que elas sofram uma queda das janelas. Então sempre colocar redes e grades de proteção. Pontas de tapete solto são um grande risco para os idosos, o risco deles tropeçarem e virem a sofrer uma queda. Então nunca deixe as extremidades, as pontas do tapete soltos na sua sala. As quinas dos móveis, elas têm que ser envolvidas por algum material que diminua o impacto, que diminua a possibilidade de ferimento caso uma pessoa colida ou caia em cima desse móvel. Então, se for possível, deixa a quina do móvel voltada para a parede, de forma que não atinja uma pessoa, ou então envolva ela com algum material acolchoante. Lembre-se das tomadas, sempre deixar elas escondidas das crianças ou colocar uma proteção para evitar que a criança coloque o dedo e tome um choque. O banheiro é outro ambiente complicado quando a gente conversa, quando o tema é acidentes domésticos. Ele tem diversos objetos, diversas estruturas. A primeira delas é o piso. O piso do banheiro, ele tende a estar molhado, né? Depois de banho, depois que alguém lava a mão. Então, o risco de um idoso, de uma criança, até de um adulto escorregar e sofrer uma queda é muito grande. Então, tenha cuidado, use pisos antiderrapantes, seque o piso quando perceber que ele está molhado. E outros riscos que a gente pode ver também são os objetos cortantes, como gilete, objetos tóxicos, como perfumes, shampoos, sabonetes, pasta de dente, que as crianças também tendem a confundir com doce e ingerir. Temos vidros, como a gente pode ver nessa foto. Provavelmente alguém se apoiou no blindex de um banheiro e acabou se cortando, acabou quebrando aquele vidro, sofrendo a queda. Então, no banheiro tem uma atenção redobrada. Instale apoiadores para os idosos tomarem banho, instale cadeiras para que eles possam sentar durante o banho, para que dessa forma evite o risco de queda deles. Bom, o quarto, ele também tem alguns riscos. O primeiro deles a gente relembra que é as janelas. Então sempre use grades de proteção, não deixe móveis abaixo das janelas, para que dessa forma você evite que as crianças escalem o móvel e alcancem a janela. Então evitem deixar móveis embaixo delas, tampem as tomadas, cuidado com os tapetes e com as quinas dos móveis. A escada, o risco de queda é muito grande, então sempre instale corrimões, pisos antiderrapantes, evite fazer escada com degraus muito altos e sempre que um idoso ou uma criança for descer de um patamar para o outro, acompanhe, não deixe que eles façam sozinhos. A piscina, ela é talvez um dos lugares, dos ambientes mais preocupantes dentro de casa, tendo em vista que o afogamento é uma das maiores causas de morte de crianças. Então, se você tiver uma piscina em casa, lembre de cercá-la, de colocar rede de proteção, lona de proteção e nunca deixe crianças e idosos sozinhos quando estiverem utilizando a piscina. Bom, terminada essa parte dos riscos, agora nós vamos explicar
os primeiros socorros, o que você pode fazer para ajudar um familiar, uma pessoa, caso aconteça um acidente em casa. O primeiro acidente que a gente vai demonstrar aqui é o que fazer caso um familiar seu engasgue. A manobra que você vai fazer, o que você vai fazer para chamar o socorro. A pessoa, o adulto, a criança, o idoso, quando a pessoa está com a via aérea obstruída, ela tende a fazer o sinal universal do engasgo. Eu colocar as duas mãos sobre a garganta. Quando você perceber que alguém está fazendo esse sinal, procure verificar se ela tosse, se ela respira e se ela emite algum som. Dessa forma você vai determinar se ela consegue respirar parcialmente ou não. Se você perceber que essa pessoa está com a via aérea parcialmente obstruída, que ela consegue respirar, conduza ela para o hospital imediatamente. Caso essa pessoa não esteja conseguindo respirar, não esteja emitindo som, não esteja tossindo nem falando, nós vamos fazer a manobra de desobstrução de vias aéreas, também chamada de manobra de Hennig. Nós vamos nos posicionarmos atrás da vítima, apoiar a nossa lateral nas costas da vítima, colocar a mão fechada, 2 dedos acima do umbigo dela e fazer a manobra em J. Pressionar para dentro e para cima, para dentro e para cima, até que a vítima cuspa, que ela tenha a sua via aérea desobstruída, ou até que ela entre em inconsciência. Caso ela entre em inconsciência, nós vamos tratar como se fosse uma parada cardiorrespiratória. Nós vamos posicionar ela no chão e fazemos 30 compressões no terço médio do osso externo com 2 ventilações. Nos bebês é diferente. O sinal de engasgo do bebê é quando as extremidades estão cianóticas, estão azuis, quando ele está suando frio e quando ele não emite som. Quando ele faz esforço, mas não consegue emitir som nem chorar. Quando nós percebermos esse sinal, nós vamos fazer a manobra de... Não, aí vamos voltar. Quando nós percebemos esse sinal, nós vamos verificar se a via aérea dele está parcialmente ou completamente obstruída. Da mesma forma, se ele consegue emitir som, um pequeno som, choro, nós vamos colocar ele no colo do pai e vamos levar para o hospital monitorando sua situação. Caso a via venha a se obstruir completamente, nós vamos agir da seguinte forma. Nós vamos pegar o bebê, apoiá-los no braço segurando o queixo, dar 5 taponamentos entre as escápulas dele, nós vamos virar ele e fazer 5 compressões no terço médio do externo da criança, até que ela tenha a sua via aérea desobstruída ou que ela entre em consciência. Durante essa manobra, a gente tem que ficar atento na boca do bebê, sempre possível verificar a sua cavidade bucal para ver se o objeto já foi expelido. Caso seja expelido, nós vamos pinçar e o problema está resolvido. Se ele se tornar inconsciente, nós vamos fazer RCP na criança, que nós vamos também fazer 2 compressões no osso externo, acompanhadas de 30 ventilações. Agora nós vamos explicar o que fazer caso uma pessoa sofra um corte, alguma hemorragia dentro de casa. Então, identificando um corte, um grande sangramento, nós vamos pegar compressas secas e limpas e nós vamos aplicar diretamente sobre o machucado, até que ele seja contido. Caso você pegue uma compressa, ela se torne totalmente encharcada e o sangramento não tenha cessado, pegue outra compressa e aplique diretamente em cima da primeira. Nunca retire as anteriores, porque isso pode dificultar a coagulação do sangue. Dessa forma, a gente aplica diretamente acima do machucado até que o sangramento cesse ou aplique novamente outra compressa. Um acidente muito comum no ambiente doméstico são as queimaduras. As queimaduras elas podem ser decorrentes tanto de material de líquidos, gases quentes,
queimaduras por ferro de roupa, ácidos, elementos químicos. E caso a gente perceba que alguma pessoa está sofrendo uma queimadura, nossa primeira atitude é eliminar os riscos daquela queimadura continuar acontecendo. Então, se uma pessoa está queimando sua mão no ferro de roupa, a gente vai procurar desligar ele da tomada e tirar o ferro da mão daquela criança ou daquela pessoa. Se a roupa da pessoa está com ácido ou algum básico ou algum material básico, nós vamos buscar retirar a roupa daquela pessoa para cessar a continuidade da queimadura. O nosso próximo passo é determinar a extensão da queimadura. Nesse tipo de ferimento, a gente tem que verificar a porcentagem do corpo da pessoa que foi queimada, porque a gente não pode sempre resfriar uma queimadura. A nossa literatura ela prega que nós podemos resfriar até 10% da área corporal de uma pessoa quando ela sofreu queimadura. Acima disso, nós podemos causar uma hipotermia nessa pessoa. Então, se nós vamos verificar se foi abaixo de 10%, coloque a parte do corpo queimada sobre a torneira, água potável corrente, ou coloque compressas úmidas acima do ferimento. Caso a gente perceba que essa queimadura ela teve uma grande extensão, mais de 10% da área corporal da pessoa, nós vamos colocar um curativo seco em cima daquela queimadura para proteger aquela área e nós vamos conduzir essa pessoa para o hospital. Uma forma da gente determinar a extensão da queimadura, uma forma rápida, é utilizarmos a palma da nossa mão. A palma da nossa mão ela tem aproximadamente 1% da área corporal. Então, se você está com dúvida, coloque a palma da mão em cima do ferimento e conte quantas palmas cabem. E assim a gente consegue determinar a porcentagem queimada. Nós temos que citar também as queimaduras mais graves. São aquelas que nós temos que agir imediatamente, levando aquela vítima para o ambiente hospitalar. São elas: queimaduras nos pés, nas coxas, nas mãos, aquelas queimaduras que queimam a circunferência toda de um membro, como queimadura total do braço, da perna, queimadura no rosto, queimadura de vias aéreas e queimaduras nos órgãos genitais e no períneo. Outro evento muito comum de acontecer no ambiente doméstico são as quedas. As crianças caem recorrentemente e os idosos também estão muito propensos a sofrer esse tipo de acidente. Então, caso você presencie uma queda, busque verificar a consciência da pessoa, se ela está acordada ou desacordada. Se essa pessoa estiver inconsciente, desacordada, nós vamos verificar a respiração dela. Se ela não estiver respirando, nós vamos começar a fazer procedimento de RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Se essa pessoa estiver consciente, nós vamos procurar averiguar qual é a principal queixa da pessoa, os órgãos que foram lesionados ou onde ela está sentindo mais dor, e assim nós vamos acalmar ela e ligar para o serviço de urgência e emergência. Agora a nossa mensagem final: lembre-se sempre que a prevenção é a melhor atitude, prevenir é sempre muito melhor do que remediar. Essas foram as principais fontes utilizadas para montar a apresentação. É o Guia de Prevenção a Acidentes Domésticos do Ministério da Saúde, o site da Unimed com algumas cartilhas de prevenção a acidentes domésticos e o site da Sociedade Brasileira de Pediatria. O Corpo de Bombeiros agradece a oportunidade e caso alguém tenha alguma dúvida sobre o que fazer em ambientes domésticos, pode nos procurar ou nos ligar pelo número 93, que estaremos sempre à disposição.